O fix up case 4 é o caso em que ele vai tentar deixar um novo nó, certo? O pai dele e o avô ele vai tentar deixar em linha, tá? Então, como é que ele vai fazer isso daí? Na hora que eu vou inserir um novo nó, o fix up case 4 naquele nó, ele vai ter como próximo nó a ser processado o novo nó que foi inserido. Tá? E o fix up case 4 vai tentar detectar, para ele ser aplicado, ele vai tentar detectar joelho, tá? Onde o novo nó inserido é vermelho, o pai dele é vermelho, tá? E ele formam um joelho com o pai e o avô, ok? Ou seja, ele e o pai são filhos de sentido contrário. Então, o próximo nó que a gente vai processar, a gente deixa aqui como sendo o nó N. Tá? Se N é filho à direita e o pai dele é filho à esquerda, então forma um joelho. Tá? Então, o que é que ele vai fazer se ele forma um joelho? Ele vai fazer uma rotação no pai, certo? Nesse caso daqui, ele é filho à direita e o pai é filho à esquerda. Então, ele vai fazer uma rotação com o pai dele. No caso, o pai vai descer e ele vai subir para ficar nessa configuração. Tá? E o próximo nó que ele vai olhar aqui antes, certo? Era esse N daqui, next está em N, ele olhava para esse nó, o next vai passar a ser o filho à esquerda do nó N. Ora, se o nó N subiu e o pai passou a ser o filho à esquerda, o next agora vai passar a ser o pai, tá certo? De acordo com esse algoritmo. Ok? E esse joelho daqui, né, ele é o caso desse caso daqui, mas poderia também ser o caso ao contrário aqui, ó. O novo nó que eu inseri, ele é um filho à esquerda e o pai é filho à direita, tá certo? Então, se isso acontece, está formando um joelho aqui. O objetivo agora é aplicar uma rotação para subir o novo nó e descer o pai. Então, aplicando a rotação à direita aqui em P, P desceria para cá e N subiria, ficaria assim, ó, N e P, tá certo? E o next agora passaria a ser N ponto, consertar aqui, right, tá? O next passaria, consertando, lembrando que aqui eu estou na parte azul, tá? O next eu faria uma rotação à direita aqui, certo? E o next seria n.right, ou seja, o next agora é o filho à direita do n que subiu, que seria o p. Então, o objetivo desse passo fix up case 4 é deixar eles assim em linha, tá? Detectar o joelho, tirar o joelho fazendo rotação e deixar ele em linha. Mas ainda temos problema aqui. Então, veja, o fix up case 4 faz algumas mudanças e vai obrigatoriamente para o fix up case 5, que a gente vai mostrar agora. No fix up case 5, é o caso de eu ter aqui, certo? O nó que eu vou olhar agora, o next. Notem que ele vai chamar o fix up case 5 em next. Mas next, nesse caso, vai ser esse filho daqui, que no outro exemplo seria esse filho daqui, tá? Então, indo para o fix up case 5, ele está olhando para esse nó daqui, tá? Em que, o que é que ele vai fazer aqui? É o caso em que ele vai mudar a cor do pai para black, mudar a cor do avô para red, tá? E ele vai ver se acontecer ele de eu ser um filho à esquerda, eu vou fazer uma rotação à direita no avô, ou seja, tudo isso daqui vai subir um nível, tá? E o avô vai descer um nível. Então, eu mudei a cor de pai para preto, pai está aqui. Mudei a cor do avô para vermelho, está aqui. A cor desse eu não altero. Faço uma rotação à direita conveniente no avô para eu poder subir esses dois. No momento que eu subo esses dois, o pai passa a ser a raiz, mas ele já mudou de cor. E o avô passa a ser um filho e ele também mudou de cor. E aqui a gente tem a árvore PV já consertada nesse ponto daqui, tá? Então, aqui, essa árvore, ela está respeitando os invariantes de uma árvore PV, tá? Aqui seria o caso para eu inserir o novo nó aqui e ele é um filho à esquerda, tá? Então, o fix up aqui nesse caso, ele vai continuar mudando a cor do pai para preto,
a cor do avô para vermelho e vai fazer uma rotação conveniente aqui. Neste caso, a rotação conveniente que ele vai fazer é para a esquerda no avô, certo? Fazendo a rotação à esquerda no avô, a gente vai chegar nessa árvore daqui. Nota que o parent e o N subiram, já o parent modificado de cor, o avô desceu, tá certo? Já modificado de cor, e aqui a árvore está tá respeitando os invariantes de uma árvore PV, tá certo? Então, vamos executar um pouco aí desses algoritmos. Inserir aí um no8 numa árvore PV vazia. Então, automaticamente, ele chama o fixUpCase1 desse nó8. O fixUpCase1, ele faz o seguinte, vê se o nó é raiz. Se o nó é raiz, certo? Então, ele simplesmente muda para preto, o nó recentemente inserido, que era vermelho, tá? Aí, vamos em cima dessa árvore, inserir agora o nó 4. O nó 4 entra sempre com cor vermelha, e aí ele passa pelo fixUpCase1. O fixUpCase1 de 4, tá? Verifica se 4 é raiz. 4 não é raiz, então ele vai para o fixUpCase2. O fixUpCase2, ele verifica se a cor do pai é black ou red. Se for black, tá ok. Eu inseri um nó vermelho embaixo de um preto, não vou alterar nada, tá? Beleza. Então, vamos lá. Inserir o nó 2 nessa árvore, tá aqui. Aí, ele vai para o fixUpCase1. 2 não é raiz. Aí, ele vai para o fixUpCase2. fixUpCase2, ele verifica se a cor do pai, que é o quadro, for black, tá ok. Se não, que é esse caso, ele vai para o fixUpCase3. Certo? O fixUpCase3, por sua vez, ele vai ver a cor do tio do 2, que nesse caso é esse nó daqui, tá? Ele é preto. Se a cor for vermelha, eu faço alguma coisa. Se não, a cor é preta, eu vou para o fixUpCase4. Nesse fixUpCase4, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para o N, que é o novo nó 2, tá? Vamos ver o código do fixUpCase4, considerando o nó 2. Aí o fixUpCase4 deixa o next como sendo 2 e vê. Se eu tenho joelho, eu modifico, tá? Aqui é se o N for um filho à direita e P for um filho à esquerda, tá? Se não, se ele for um filho à esquerda e o pai for o filho à direita, não é esse caso também. Eu não tenho nenhum caso de joelho, tá? Então, eles estão em linha reta. Então, eu venho direto para o fixUpCase5. Vindo para o fixUpCase5, olhando para o nó 2, eu tenho que fazer a cor do pai. Eu vou mudar para black, ou seja, o 4 vai ficar preto. A cor do avô, que é 8, vai ficar vermelho. E eu vou aplicar uma rotação conveniente no avô, que nesse caso seria uma right rotation. Tá? Então, eu vou mudar a cor do pai para preto, a cor do avô para vermelho e aplicar uma right rotation, porque o nó N ele é um filho à esquerda. Tá? Depois de executar esse negócio daqui, certo? Essa linha de código, com a rotação conveniente, está aqui a árvore com os nós já modificados e rotacionados. E aí eu tenho a árvore PV toda preservada, em seus variantes preservados novamente. Ok, minha gente? Então, seria em cima desses algoritmos, a gente iria inserindo novos dados na árvore e ele iria se balanceando, sempre executando essa sequência desses fixups aí, tá? Sempre começando do primeiro fixup a cada inserção. E aí vai sequencialmente indo para os outros, tá? As remoções de uma árvore PV, certo? Elas são um pouco mais complicadas, porque se nós herdamos a remoção da BST, só recordando da remoção da BST, que ela vai, localiza o nó e remove, certo? Nos casos de remoção da BST, nós temos, se o nó é uma folha, simplesmente remove. Se o nó tem um filho, a gente conecta o filho dele com o pai dele, que é o avô do nó, tá? A gente conecta o filho dele com o pai, né, como sendo o filho correto, tá? E se o nó a ser removido tem 2 filhos, nós encontramos um substituto para ele, movemos o substituto para o nó que vai ser removido e deletamos recursivamente o substituto. Tá? Entretanto,
quando a gente remove qualquer nó, independente do caso, se é uma folha, se tem um filho ou se tem 2 filhos, independente, nós podemos alterar a violar os invariantes da árvore. Se nós removemos um nó vermelho, né, é mais difícil de violar esses invariantes, dependendo do caso. Nó vermelho sendo folha, não é problema, remove. Tá? Se o nó vermelho removido tem um filho, o filho dele é preto, então ele vai assumir o lugar do pai. Tá? Então provavelmente a gente não mexeu no blackhead. Entretanto, se a gente deletar um nó preto e o substituto que vier para ele for um nó vermelho, certo? Se a gente deletar um nó preto, a gente mexe o blackhead. Tá? Independente do caso, se a gente deletar um nó preto, a gente mexe o blackhead. Se ele tem substituto ou não, certo? Pouco importa, a gente vai ter que consertar a árvore. Tá? Então, a remoção ela pode ser vista por diversos casos, através de diversos casos. Entretanto, em termos de implementação, vocês não vão precisar se preocupar em implementar a remoção, só a inserção. Ok? Então, vamos ver um caso aqui, remover uma folha vermelha. Nesse caso daqui, não vai ser problema, porque eu não mexo no blackhead da árvore, não mexo nos outros invariantes. Tá? Se eu vou remover um nó interno vermelho, por exemplo, o 17, certo? Que ele tem um filho substituto vermelho. Né? Lembrando que na remoção do 17, o sucessor vem para cá e eu removo o sucessor recursivamente. O 22 veio e eu removo o sucessor. Não causei violação de invariante, tá? Mas se eu tenho, por exemplo, uma folha preta, o 11, eu já causo violação de invariante. E aí eu vou ter que consertar a árvore. Então, o processo de consertar a árvore na árvore PV, ele vai se concentrar, tá, no irmão e no sobrinho mais próximo do nó que foi removido. Então, seria no irmão 1 e no sobrinho mais próximo 3 do nó que foi removido. Tá? Não vou mostrar aqui e comentar os algoritmos não, mas vocês podem encontrar o algoritmo de remoção aí em diversas fontes na internet. Tá? Só mostrando casos aqui. Para remover o nó interno preto, que é o nó 13, certo? Que ele tem um substituto preto. Remover um preto, eu vou alterar o blackhead. Então, viria o 15 para cá, eu removeria o 15. Mexi no blackhead, certo? Então, eu vou focar aqui no nó que foi removido. Seria no irmão 25 e no sobrinho mais próximo, que é o 22. Tá? O algoritmo resolveria isso daí. Tá? Então, a remoção ela é um pouco mais complicada. Nós omitimos aqui detalhes algorítmicos da remoção e mostramos aqui alguns casos. Tá? Lembrando que vocês não vão precisar implementar a remoção em Leda, tá certo? Mas é bom vocês darem uma olhada para terem uma noção como é que é. Certo? Os casos aqui são apenas ilustrações para que vocês vejam o tipo de problema que tem que ser resolvido. Ok, pessoal? Então, é isso aí.